Vamos a mais uma gravação, sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020, o dia que há 19 anos atrás houve um atentado em Nova York, quando alguns aviões sequestrados atingiram as Torres Gêmeas, né? Um primeiro avião, depois um segundo avião e depois mais outros 3 aviões também sequestrados foram atingir outros locais, né? Um dia triste para a humanidade, tendo em vista que atos terroristas são lamentáveis e são assim repugnantes, né? O atentado contra a vida, de qualquer forma que seja, ela tem que ser banida da sociedade. Bom, enfim, fica aqui a nossa homenagem a todos aqueles que perderam as suas vidas, aos heróis que trabalharam para resgatar vidas também nos escombros e aos familiares, então, que têm que carregar saudade no peito de muitos amigos que ali e familiares que tiveram suas vidas ceifadas. Vamos às principais manchetes de hoje, na sequência de mais uma vinheta do canal Plural. Bom, vamos lá. Então hoje vamos falar um pouquinho aqui de algumas notícias. Já tenho a minha cola, né, para a gente seguir. Enfim, as notícias também vão aparecendo aí na telinha para você. E, enfim, no Rio de Janeiro, mais uma ação do Ministério Público e Polícia Civil em função de desvio de dinheiro, né? Agora envolvendo algumas entidades em atividades de assistência social, né? E olha que coisa, a soma de dinheiro desviada atinge 30 milhões de reais, né? Em atividades que seriam de assistência social. E boa parte desse dinheiro seria desviado então em espécie, né? Ou seja, está muito frágil aí os controles, né, daquilo que os governos estão implementando. Então, na operação de hoje, foi o secretário estadual de Educação, né, do Rio de Janeiro, preso, Pedro Fernandes, e a ex-deputada Cristiane Brasil está sendo procurada, né? O estado do Rio de Janeiro enfrenta um combate brutal contra a corrupção. É difícil combater a corrupção no Rio de Janeiro, já que ela é sistemática, né? E já está nas engrenagens por décadas, mas as autoridades públicas não podem desanimar e devem perseguir, sim, aqueles agentes que deveriam fazer o bom uso do dinheiro público, que é teu dinheiro, meu dinheiro, o dinheiro de todos os contribuintes, e, na verdade, desviam esse dinheiro. De igual forma, os familiares também, né, dessas pessoas envolvidas em escândalos deveriam ser, e pelo menos na minha opinião, indiciadas por cúmplices, porque não é possível que um esposo, uma esposa, um filho já maior de idade veja o seu pai trabalhando numa entidade pública com salário em média que seja de 15 mil reais e depois levar uma vida de quem ganha aí acima dos 100 mil reais ou até mais por mês, né? Então, essas pessoas que se beneficiam, inclusive familiares, deveriam ser indiciadas como cúmplices também. Esta é a minha opinião. No STF, no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, Luiz Fux toma posse. Foi uma posse emocionante, né? Num discurso emocionado pelo atual, então, agora empossado já presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, que sucedeu Dias Toffoli, que deixa a presidência do STF. E, enfim, o mandato de Luiz Fux para o STF e também para o Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ,
é para o mandato de biênio de 2020 a 2022. Então teve lá presentes o presidente também, Bolsonaro, né? Os outros ministros então falaram a respeito da posse, todos deram aqueles conselhos, os parabéns, aquilo que é cordial na posse de um novo presidente. Fica aqui a torcida de toda a população para que o novo presidente, então, Luiz Fux, do STF, coloque um pouco de juízo nas decisões daqueles magistrados, né? Muitas decisões contraditórias aí nos últimos anos. O Dias Toffoli foi bastante criticado, né? E enfim, esperamos que o STF então volte a ser o guardião da Constituição e o intérprete, né, da Constituição. Se reserve de comentários, de muito falatório e decida com maior rigor e atenção àquilo que já foi legislado e está vigente no Brasil como lei maior, que é a Constituição. Toffoli deixando a presidência, a revista Cruzoé, aquela que está sendo investigada, né, e que foi aí alvo de operações e de busca, apreensão, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, né, que fica aqui a crítica também, que segundo o que se apura, é aquele que fez a denúncia, aquele que investiga, o que acusa, o que julga, né? E enfim, então a revista ontem mesmo, com a saída do Dias Toffoli, né, publicou várias manchetes e várias reportagens aí, dando publicidade ao que Marcelo Odebrecht disse à Procuradoria-Geral da República, né, e que compromete então Dias Toffoli, ou seja, um contragolpe aí ao ex-presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, que continua como ministro no STF, mas não presidindo aquela casa. Para a população mais carente, então, hoje foi liberada a terceira parcela, né, retroativa do auxílio emergencial no valor de R$600. Então, você que tem recebido o auxílio emergencial, verifique lá no seu aplicativo se já caiu esse dinheiro na tua conta ou se você tem que apresentar mais alguns documentos para que esse dinheiro seja liberado. E fique atento a esta situação. Já foi falado aqui que o auxílio emergencial vai se estender até dezembro, né? Com mais 4 parcelas no valor de R$300. Falando um pouquinho de mercado financeiro, o banco digital Nubank anunciou nesta sexta-feira a compra da corretora Isinvest, né? O que está acontecendo? A Nubank quer entrar no mercado aí de investimento e então está expandindo os seus produtos e está crescendo por aquisição. Isso é interessante, é um movimento que vai acontecer com outras também empresas do segmento, já que é assim mesmo, o mercado cresce em termos de novas empresas que surgem, e depois uma vai adquirindo a outra e vai se tornando mais forte e vira um player, então, de primeiro escalão atuante no mercado. Então, a informação financeira, e para aqueles que gostam de economia e acompanham esse mercado, a Nubank comprou a Isinvest. Falando um pouquinho de notícia internacional, nos Estados Unidos, os nossos amigos lá do norte, né, passa por um problema aí de muita queimada e fogos, né, selvagens, vamos assim colocar, já há alguns dias, e hoje subiu para 9 o número de mortos nos Estados Unidos por conta dos fogos, né, que é natural que aconteça nesse período que é ainda verão no hemisfério norte. Todos os anos isso acontece e a população tem que ser remanejada, deixar as cidades, é um transtorno, né? Agora fica também o alerta se não é a cidade que está invadindo
para dentro da vegetação e aí sofre com aquilo que seria um fenômeno natural, tá certo? Por conta dessas queimadas. Na Argentina, já noticiado ontem aqui, ela está em crise já faz algum tempo, tendo crise institucional inclusive, e das suas forças policiais. O presidente, então, Fernandes, tenta articular de todas as formas para poder ajudar o país a sair da maior crise econômica que tem vivido, né? Ou se não a segunda maior crise, porque está tudo desestabilizado, todos os setores da atividade econômica na Argentina. A população aí sofrendo com preços que estão se elevando em demasiado, a moeda argentina cada vez menos valorizada, os brasileiros que viajavam muito para a Argentina, né, e fazer compras também e aproveitar, porque a Argentina, principalmente Buenos Aires, tem uma boa estrutura, né, gastronômica, para passear, etc. Então, os brasileiros que viajavam muito para a Argentina não estão viajando, obviamente, também por conta da pandemia e da nossa depressão, e isso agravou o cenário na Argentina, colocando lá o setor hoteleiro de turismo ainda mais em grave problema para além da pandemia. Então a Argentina sofrendo, o presidente Fernandes tentando fazer uma virada aí na questão conjuntural, né, e estrutural, assim dizendo, da Argentina. No Peru, o presidente Martín Vizcarra, então, vazou um áudio dele incentivando seus assessores a mentirem. E isso causou uma grande rebuliço, né? E a oposição e alguns outros até do próprio governo estão contra a atitude e parece que move-se um processo de impeachment lá no Peru. Então, mais um país aí entrando em crise. Ou seja, né, a América do Sul precisa encontrar um caminho político mais adequado. A gente precisa deixar de ser o rabo, vamos dizer assim, né, deste continente em todos os aspectos, né? Precisamos ter governantes com maior atitude, mais assertiva, mais correta, dizer não a qualquer tipo de totalitarismo e sim buscar aquelas pessoas que estão fazendo algo errado, aqueles políticos, e condená-los, processá-los, né? Enfim, afastar da política. O cidadão latino-americano precisa estar atento para que a gente mude essa região aqui da América do Sul, que é bastante sofrida por questão de desigualdade social e de elevada corrupção, né? Como também acontece no Brasil. Bom, essas foram as principais notícias de hoje. A gente sabe que o Brasil ele também tem seus desafios, né? E precisa também, de igual forma, fazer a lição de casa para que os brasileiros tenham uma vida melhor. E fica aqui o endosso às autoridades públicas que investigam, que depois processam e que julgam aqueles que são corruptos, que fazem desvio do dinheiro público. E o ícone, né, o símbolo da Lava Jato, que transformou bastante aí a visão de como encarar, né, esses políticos corruptos, que isso continue, não se apague, porque a população não pode mais aceitar o nosso dinheiro sendo desviado para poucos, quando muitos estão morrendo nos hospitais, estão com falta de ensino, né, sofrendo com falta de trabalho, de emprego. Isso tudo seria muito atenuado se fosse um país mais justo e mais sério e sem corrupção, ou pelo menos com um nível de corrupção muito baixo, né? E isso passa pela punição daqueles que são investigados e que são comprovadamente culpados. Então o Brasil tem que perseguir
esse caminho sim de combate à corrupção. Falando um pouquinho então aqui do tempo, a gente já passou ali, mas o tempo é bom, né? Para essa sexta, sábado e domingo, com temperaturas aí mais baixas, em torno de 14, 15 graus, e mais elevadas em torno de 34 a 36 graus para toda a região do Vale do Paraíba e Barra Mansa, né? Que está aqui no nosso, vamos por assim, Cone Leste Paulista, e depois tocando lá já no Rio de Janeiro. Então aproveite o final de semana, faça atividade física, faça o seu passeio, mas lembre-se sempre de usar a máscara em ambiente público, de fazer o uso do álcool gel, cuidado com os buffets, restaurantes, né, comida exposta, tome cuidado com isso. Se for a praia ou um parque, tente manter o isolamento social, né, para você poder aí preservar o espaço um do outro, e se cuide. Essa é a mensagem. Nós vimos que semana passada no feriado foi um boom de pessoas para as praias, né? Muitos protegidos, outros não. Então vamos ter consciência, nos proteger e seguir a vida, que é o que nos resta, já que a economia parece estar chegando no seu limite, né? Embora o varejo tenha crescido, a gente sabe que isso é em função de uma situação pontual e não por conta da economia estar indo bem. Então, vamos nos cuidar e seguir as nossas atividades, respeitando as leis que estão em vigência. Bom, essa foi então as notícias, né? As principais notícias. Voltamos na segunda-feira. Obrigado por assistir à TV Comunitária de São José dos Campos, o canal Plural. Hoje foi mais uma edição gravada nos estúdios aqui, então, para o Plural Notícias. Fique conosco, curta a nossa página, né, no Facebook, também no YouTube, e você que tem a NET Claro, você pode sintonizar o canal 3, e em breve também estaremos na Vivo. Então, obrigado e até a próxima.